Vamos falar da Unesp? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para eu poder falar um pouquinho mais de quando a gente tem os temas da Unesp, eu vou falar sobre uma parte importante que talvez muitas pessoas entendam errado, que é quando a gente fala da nossa opinião a respeito do tema, se você pode escrever sua opinião ou se você não pode. O que vai acontecer é que muitas das vezes quando a gente tem temas da Unesp, é bem comum que a gente tenha uma pergunta de sim e não, ou até mesmo que já faz muito tempo que não cai, que é um tema com uma pergunta de ou. Então o que acontece é, a gente tem geralmente alguns temas que podem fazer com que você tenha que sim mostrar a sua opinião. Até porque mesmo o texto enunciativo, quando a gente tem na redação, às vezes indica que a gente pode falar da nossa opinião. O que acontece é que geralmente as pessoas entendem que a gente, primeiro, a parte mais errada do que a gente fala de opinião, é que a pessoa já tem que saber do tema. Tem muitas vezes que um aluno vai ter que lidar pela primeira vez com um tema quando senta no vestibular para poder escrever a redação. Então, não, você não precisa saber do tema de antemão. A Unesp não espera que você faça isso, mas ela espera que você leia os textos motivadores para você poder fazer sua argumentação. Então uma coisa importante da Unesp é que você não precisa saber de nenhum tema de antemão e a partir daí a gente já consegue construir, então, se você pode construir sua opinião dentro da sua argumentação. A partir daí a gente vai ter também outras explicações, como por exemplo, se o tema é de ou de sim e de não, você vai ter sempre um texto motivador explicando a visão geral do tema e a partir daí você vai ter um texto motivador pelo menos para o sim e para o não, e inclusive para o ou um lado e ou o outro lado. Então você vai ter, por exemplo, se a gente pegar o tema que a gente teve da Unesp de 2023, a gente teve que a lógica do condomínio, o espaço público está em declínio. A gente tinha um texto motivador explicando que estava sim em declínio e o outro falando que não é que estava em declínio, que sempre esteve. Então a gente teve esses dois lados. Se a gente vai ter o tema de ou, a gente vai ter o tema de publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização. A gente tem um texto motivador explicando a publicação de imagens trágicas, um texto motivador explicando o que é banalização e o outro que é uma forma de sensibilização. Então, dessas duas formas, a gente vai ter sempre o suficiente para que a gente tenha conhecimento para defender um lado ou defender o outro. Então você está percebendo aqui que o mais importante inicialmente é sempre ler os textos motivadores. Só que a partir daí você também tem temas que você consegue construir para que você fale da sua opinião. Como por exemplo, se a gente tem que tempo é dinheiro ou o carro será um novo cigarro e compro logo existo, e inclusive o voto deveria ser facultativo no Brasil, dá pra gente poder construir temas que são a partir da nossa opinião, porque são temas até que um pouco famosos de a gente conseguir ter essas discussões em aula de redação ou até no cotidiano. O que eu aconselho, geralmente, é que esses temas sempre pendem ou sempre vão ter uma tendência de você já responder com uma forma que já tá concordando com o tema. Por exemplo, tempo é dinheiro? Sim. O carro será um novo cigarro? Sim. Compro logo existo? Sim. O voto deveria ser facultativo no Brasil? Não. Então você já tem uma certa tendência, quando você lê esses temas, de já responder alguma coisa. Por quê? Porque muito provavelmente você vai ter mais argumentos e mais um histórico de um lado do que do outro. Só que aí vamos pro ponto. Você pode falar da sua opinião? Você pode sim falar da sua opinião. Só que o que a gente tem é que a Unesp não cobra que você tenha originalidade da sua opinião. Então, se você responde que tempo é dinheiro, nada vai tirar pontos de você falando, nossa, essa pessoa foi tão desoriginal, vou tirar pontos dele. Não. Ou se uma pessoa, nossa, o cara ele fala que o carro não vai ser um novo cigarro, vou dar mais pontos para ele porque ele fugiu do senso comum. Não é isso. Quando a gente tem a argumentação da Unesp, você precisa deixar muito claro o como e o porquê do seu posicionamento. Se é sim ou se é não, como que sim e por que sim. Isso é o que faz com que muitas pessoas percam pontos porque acham que a sua própria opinião é o suficiente para que a argumentação fique completa. Esse é o problema. Em texto argumentativo, eu preciso que você mostre o seu processo argumentativo, de como que ele faz sentido e por que ele faz sentido. Então é isso que muitos alunos não conseguem entender, que é, nossa, eu perdi ponto porque o corretor não concordou com o meu ponto de vista. Não é isso. Ponto de vista é uma coisa que a gente tem que entender como está sendo trabalhado e por que está sendo trabalhado. Se eu falo para você que quando a gente tem o tema de tudo bem não estar bem, a tristeza em tempos de felicidade compulsória, eu tenho que sim, está tudo bem não estar bem, porque o que acontece com a tristeza em tempos de felicidade compulsória é que temos o problema de que há um excesso de se fazer com que a felicidade seja a norma e fazer com que haja um demérito em se estar triste ou reconhecer os próprios sentimentos. Então você percebe que isso é um posicionamento normal.
Só que o que a gente vai ter, por exemplo, quando a gente fala que a lógica do condomínio, o espaço público está em declínio, se eu falar que o espaço público não está em declínio, porque nós temos cada vez mais aberturas de novos espaços públicos e que a internet é um espaço, mesmo que ele não seja físico, mas ele é virtual, a gente tem que fazer o quê? Você fazer aqui explicar o como e explicar o porquê. Então você está percebendo aqui que eu estou falando para você que não tem problema nenhum você pegar ou posicionamentos que são fora do que você está vendo de outras discussões de redações, ou até mesmo que seja a sua opinião, ou até mesmo que você leu nos seus motivadores e você está pensando, nossa, mas eu queria trabalhar com esse outro ponto. Você pode. A minha dica é que você sempre vá para o ponto de vista que é mais fácil de defender. Por exemplo, eu falei para você daqueles outros temas, o tempo é dinheiro, carro se não fosse carro e com plug existo. É muito mais fácil defender quando você já tem um lado mais fácil e você está percebendo que os seus motivadores estão te guiando para aquilo. Você não ganha mais pontos por defender o lado mais difícil, mas você também não perde pontos por defender o lado mais fácil. O que faz você perder pontos na argumentação da Unesp é você não explicar muito bem o como e você não explicar muito bem o porquê da sua tese fazer sentido na pergunta do tema. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então, só para resumir, sim, você pode trazer sua opinião dentro da Unesp, mas lembre-se que é um texto argumentativo. O que você precisa fazer em argumentação é explicar como a sua argumentação faz sentido, por que sua argumentação faz sentido e, inclusive, trazer repertórios quando ajudam a você a construir muito melhor a sua argumentação. Não é de você só imaginar um cenário, mas de você trazer exemplos materiais que a gente tem na nossa realidade. Como, por exemplo, a gente tem filme, a gente tem obra, evento histórico, teoria de filosofia e de sociologia. E você ficou com alguma dúvida de alguma coisa da Unesp? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Em caso você queira vir estudar comigo no meu curso de redação da Unesp, tem um link aqui embaixo do vídeo, ou se não, um código QR, para você poder utilizar o cupom e vir estudar comigo na redação. Você vai pagar por R$40 pelo curso completo, que tem acesso vitalício, e caso você não queira mesmo o curso, porque você viu que não era exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias. E caso você fique até um pouco com medo mais a parte da redação da Unesp, que você não saiba muito bem das coisas que precisa ter dentro dos temas que eu estou falando para você, tem esse vídeo que eu gravei sobre 3 coisas que todo tema tem. Mas se a sua dúvida é exatamente com o que aconteceu do que a gente teve sobre como que a gente lida com esses temas de sim e de não, que geralmente são esses temas que você pode mostrar sua opinião, tem esse outro vídeo que eu expliquei exatamente como você lida com esses tipos de tema. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!